a partir desses movimentos que aconteciam no mundo e por fim chega ao Brasil, né? Nós adentramos na temática do segundo tópico da nossa apostila, que fala a psiquiatria no Brasil, a reforma psiquiátrica e a Lei 10.216 de 2001, que até coloco embaixo, portas abertas para a liberdade, né, entre aspas, que fala um pouco sobre esse trajeto que traz os modelos assistenciais existentes hoje no Brasil. Então, vou começar lendo um pouquinho, um trecho da nossa apostila, para que a gente comente esse processo até os dias atuais. Em meados da década de 60, o saber psiquiátrico foi convulsionado pelo surgimento da corrente antipsiquiatria, a qual questionava a psiquiatria convencional enquanto conhecimento científico, propondo serem frágeis as próprias bases que fundamentam a existência da doença mental. Então, assim, eles faziam, interviam e nada mudava. Então, assim, comparado com os outros modelos de tratamento, com os tratamentos de outras doenças, onde se tinha um tratamento de fato com começo, meio e fim, o questionamento das famílias que tinham pessoas ali era: por que na questão da doença mental esse tratamento não tem um começo, meio e fim? Por que não há um prognóstico de melhora? Por que só há cronicidade, né? Como eu expliquei anteriormente, muitas pessoas tinham lá no seu prontuário que era um caso de loucura crônica, né? Se conheciam já algumas patologias mais graves, como a esquizofrenia, como a histeria, como outras doenças de ordem mental, mas somente conceitos, não se tinha algo que colocasse essa pessoa diante de um bem-estar, somente tarjando aquela pessoa como alguém que porta uma doença sem prognóstico, sem condições, sem uma visão mais ampla de melhora. No segundo parágrafo fala assim: segundo esses teóricos, a loucura não é doença, mas um reflexo do desequilíbrio social e familiar do meio onde o indivíduo se encontra inserido. Nós vamos estudar isso mais lá na frente, né? A origem das doenças mentais, como e por que elas surgem. Devendo o empenho em sua cura se localizar nestas causas, excluindo as disfunções orgânicas tão propagadas anteriormente. A realidade brasileira vivenciou o processo da reforma psiquiátrica somente a partir da década de 70, com crescentes manifestações de vários setores da sociedade no sentido de reduzir o cerceamento da liberdade individual na forma de manicômios, né? Quebrar aquele tabu de que aquele modelo ali era uma solução, quando na verdade só era um enclausuramento. As pessoas viviam como se estivessem sendo punidas, como ato de punição, né? Então começou a se buscar um enfoque no modelo assistencial, em algo que desse dignidade para as pessoas que estivessem ali. E isso começou a ser discutido nas conferências mundiais de saúde, na Conferência Nacional de Saúde, e aí então surge a Lei 10.216 do ano de 2001, que começa então a legalizar, né? Que começa então a regulamentar o que seriam os novos modelos de tratamentos assistenciais das pessoas que portam transtornos mentais. Então começou a sair ali não só da condição de uma pessoa pacífica, mas de alguém ativo, que tem capacidade de participar do seu processo de melhora, né, proativo no seu tratamento, que tem direito à voz, que tem direito a expressar aquilo que sente, a dar opinião àquilo que não está lhe fazendo bem, né, e de buscar junto uma condição de melhora. Um dos marcos muito importantes é a questão principalmente de como se direciona uma pessoa, né? Anteriormente, quando ela estava enclausurada em um manicômio, ela era um interno, ela era alguém sem nome, sem identificação. E a partir de então, ela é usuária de um serviço de saúde mental, né? Não é tida nem como um paciente, mas sim como um usuário do serviço de saúde mental, em que tem totais condições
de participar desse processo de melhora, de analisar aquilo que deseja. Cidadão, né? A cidadania passou a ser considerada. Os direitos daquelas pessoas passou a ser garantido. Então, tomando o modelo da lei italiana, é promulgada no Brasil no dia 6 de abril de 2001 a Lei 10.216, ao qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 14 anos depois do seu projeto original, né, ter sido proposto pelo deputado Paulo Delgado no Brasil. O doente mental passou a ter direito ao melhor tratamento realizado com humanidade e respeito, tendo assegurados a proteção contra qualquer forma de exploração, o direito a receber informações a respeito da sua doença. Que ganho, que marco, né? O tratamento deveria ser feito de preferência em serviços comunitários de saúde mental ou em dispositivos abertos. Em última instância, somente em casos de surtos mais graves, né? A lei detalha vários tópicos, várias condições, né? Várias suposições do que possa ocorrer com essas pessoas, né? Então passa lá que por uma descrição de que somente em casos de surtos essas pessoas devem ser submetidas a uma internação. E ainda assim, numa condição temporária, não definitiva, de que ela estabilize, né, e passe novamente a ser acompanhada em serviço comunitário aberto. Hoje nós temos como modelo mais forte de serviço comunitário aberto os centros de atenção psicossocial, que são hoje o que predomina, né? Tem os hospitais dias, tem outros centros que também recebem pessoas com transtornos mentais, que são comunitários, que são abertos, mas em sua predominância os centros de atenção psicossocial. São serviços de saúde mental municipais que funcionam em caráter de atendimento aberto às pessoas que portam transtornos mentais, em caráter diurno, né? Então, as pessoas vão ali, recebem o atendimento que necessitam e retornam para as suas residências. E o que é interessante? Que esses centros de atenção, eles devem ser pensados para se assemelhar ao máximo com uma residência, para que os usuários eles se sintam ali à vontade, eles se sintam acolhidos, aconchegados, para receberem um tratamento humanitário, para receberem algo assim, de igual para igual, sem distinção, sem preconceito, né? Para que ele seja aceito da forma que ele é, pensado para ele. E dentro dele são trabalhados serviços, são abordados condições de empoderamento, de autonomia, de independência, da garantia dos seus direitos, né? Lá na nossa apostila, no tópico 3, fala um pouco sobre os centros de atenção psicossocial e sobre o seu objetivo. Lá no comecinho, começa inclusive dizendo sobre o objetivo, que diz assim: seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm um valor estratégico para a reforma psiquiátrica brasileira. Justamente por eles serem dispositivos municipais, eles estão localizados nas comunidades que essas pessoas vivem, dentro de uma realidade sociocultural, abrangendo ali tudo que é do dia a dia daquelas pessoas. Então, assim, conhecendo todos os programas que existem naquela comunidade, tanto condições de trabalho, condições de acesso à educação, condições de acesso à prática da espiritualidade, da cultura, do lazer. Então, assim,
é como se os centros de atenção psicossocial, eles servissem como uma ponte, né, pela garantia dos direitos, dos exercícios civis das pessoas com transtornos mentais. Então, assim, passa a reconfigurar esse processo de saúde e doença, né? O que seria uma condição de empoderamento, de autonomia, de independência dessas pessoas. Os CAPs, eles podem ser classificados por diversos critérios descritos pelo Ministério da Saúde, que podem ser CAPs 1, 2, 3, CAPs I, CAPs AD e AD 2 e 3. Então, assim, essas classificações é só para nível da gente saber mesmo, que a gente só precisa compreender um pouco mais, dependendo do local que a gente estiver inserido. Mas, no geral, os municípios menores, que não são capitais, né, eles têm acesso ao CAPs 1 ou 2, que geralmente atendem a todos os tipos de transtornos mentais, adulto, criança, idoso, que visa a garantia desses direitos e uma assistência humanitária, tendo, na maioria das vezes, uma equipe multiprofissional, psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, inclusive mais de um técnico, 2 a 3 técnicos, né? Geralmente até o recepcionista dos centros de atenção psicossociais são técnicos de enfermagem. Então, na hora da contratação, a preferência é para pessoas que tenham já uma capacitação dentro da área da saúde. Assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, outros médicos clínicos, artesão, pedagogos, dependendo da proposta que aquele município traz através do CAPS. Nas entrelinhas de tudo isso que nós estamos conversando, tem algo que sempre fica uma dúvida, né? Em que momento a gente passa a chamar de saúde mental? O que é chamado de saúde mental? E em que momento a psiquiatria deixou de ser um termo a ser usado? Na verdade, assim, todos os dois termos são aceitos. Todos os dois termos existem. Mas qual a diferença, então, entre esses dois termos? É que a psiquiatria, ela é um saber tradicional, específico, atrelado principalmente a essa condição de medicina, né? Da especialidade de psiquiatria, que visa abordagens mais com terapêuticas medicamentosas, com essas condições do estudo da doença. E a saúde mental, não, ela traz uma proposta inovadora, é um saber fundamental na promoção de saúde. E aí, então, que o tempo todo a reforma psiquiátrica vem propondo, que é os âmbitos que nós, profissionais de saúde, estaremos inseridos, que provavelmente, né, certamente, vocês também estarão trabalhando em um lugar que promova a saúde. Então, como profissional de saúde mental, eu gosto muito mais desse termo de saúde mental, que propõe a promoção de saúde, que propõe a melhora do paciente e seu engajamento na cidadania. E por fim, para a gente começar a adentrar nesse saber mais específico da classificação dos transtornos mentais, é algo que eu gosto de trazer para a conceituação, que a gente já falou tanto sobre esses conceitos de doença mental, de loucura, disso, daquilo, mas o que é a doença mental em si? Qual o conceito de doença mental? Eu vou passar um slidezinho para vocês, eu vou colocar no grupo, e aí vocês vão ter acesso a essa leitura também, para tirar a dúvida, tá ilustrado, fica melhor de ver. Os termos perturbação, distúrbio e doença combinam-se ao termo mental e descrevem qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental. Essa é uma definição curta e direta, que são alterações, comprometimentos do funcionamento cerebral, do funcionamento. Nunca mais esqueçam disso, do funcionamento cerebral. Transtorno mental não tem a ver com danos na estrutura, não tem a ver com uma parte do cérebro que esteja faltando, não tem a ver. Tem a ver
com o funcionamento cerebral. Por isso que as alterações são no comportamento, na personalidade, na forma que a pessoa expressa suas emoções ou interpreta elas. Não tem a ver com estrutura física, não está faltando nada naquela pessoa. Somente essas alterações devem ser consideradas como uma doença, como um transtorno mental. São alterações ou comprometimentos do funcionamento cerebral que podem ser leve, moderada ou grave. E em muitos casos tratadas, porém não curadas. Onde geralmente afetam pensamentos, comportamentos, emoções, etc. Então, a maioria dos transtornos mentais são tratáveis, porém não são curados, em sua maioria, porque nós estamos em processo de constante mudança na nossa vida sempre, desde o momento que nascemos até o último dia da nossa vida. Então, estamos sempre sujeitos a situações que são perturbadoras para nós. Assim como também uma pessoa que tem um transtorno mental tem essas vivências de altos e baixos da vida. E isso a dispõe a um processo de recaída em qualquer outro momento da sua vida, né? Por mais que ela esteja estável, uma condição, por exemplo, de perda, uma condição de mudanças de vida pode trazer uma recaída. Então, assim, a maioria deles são tratáveis. Muitas pessoas ficam estáveis por muito tempo, então o resto da vida, mas nós estamos sujeitos a recaídas. Então, por isso que os estudos apontam essa condição de são tratadas, porém não curadas, porque nós estamos predispostos a ter recaídas ao longo da vida.